A questão lá do carro, como ficou destruído. O batalhão de trânsito já está apurando esses dois casos. Jaceline Max está ao vivo e ela entra com a gente agora. Ô, Jaceline, aqui, minha bichinha, prepara aí, isso, capricha aí, prepara a imagem. Jaceline, agora sim, eu acho que boa tarde já, Jaceline. Oi, Nilvan, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Tá chegando aqui o Coronel José, que vai conversar conosco a respeito desses dois casos. Coronel, intolerância no trânsito. Primeiro, vamos falar do caso do motoboy. O carro tá ali no pátio, totalmente quebrado. Como é que estão as investigações? Boa tarde já, né? Então, desinteligência. Desinteligência, falta de um diálogo, falta de educação, é o caso. E, assim, as providências foram tomadas, o condutor do carro foi conduzido à presença de um delegado, porém, as pessoas foram identificadas, os motociclistas foram sim identificados e, com certeza, a Polícia Civil vai tomar providência quanto a isso. Com relação ao motoboy que foi aí agredido, a polícia já identificou quem seria esse motoboy, que o motorista teria batido, já conversou com ele, tem alguém preso em relação a essas agressões? Um motociclista, o motoboy, ele chegou a ser ouvido, inclusive, por um policial nosso, ele prestou a versão. No hospital não há registro dele lá, né? E o condutor do veículo, ele foi apresentado, o condutor do carro foi apresentado à autoridade policial. No caso da ciclista, a gente observa que o motorista, ele chega a invadir a contramão e o vídeo mostra claramente que ele persegue a garota, chega a bater nela e o resultado final foi aquela agressão mútua ali. Infelizmente, esse fato, ele teve um início alguns minutos antes, né? Teve um primeiro contato entre eles. Mais uma vez a questão de intolerância, mais uma vez a questão de falta de inteligência nesse caso, né? E as pessoas verem que por um motivo, eu posso chamar banal, motivo banal, alguém estava estacionado onde não deveria, ninguém sabe se é estacionado ou parado, que tem uma diferença enorme, né? Então houve um toque inadvertido da bicicleta no veículo e gerou toda aquela situação, algo que poderia ser resolvido através de uma conversa, de um diálogo, terminou em algo quase trágico. Uma briga como essa no trânsito pode acarretar também em crimes. É crime, na verdade, né? A gente vê que já vimos várias vezes, infelizmente, que começa com uma infração de trânsito, um dano simples e chega a terminar até com a morte. Infelizmente já vimos muito isso acontecer. Então, o que a Polícia Militar diz mais uma vez, não entre em atrito, em trânsito não se entra em atrito, você não sabe como está o outro lado, você não sabe como está aquela cabeça do outro lado. Então, o que antes foi um trancão, o que antes foi um arranhão, o que antes foi um toque no retrovisor, pode terminar em algo trágico, às vezes até morte. A polícia chegou a conversar com a ciclista ou com o motorista desse veículo? Não, o motorista ele consegue se evadir, porém foi totalmente identificado, seja a placa, o nome da proprietária daquele veículo, a ciclista fez um BO, enfim, elementos tem para a nossa Polícia Civil investigar e chamar esse pessoal para ser ouvido. Coronel, a gente observa que tanto motoboys como ciclistas reclamam demais da má educação de motoristas no trânsito. A polícia tem algum projeto, a Polícia de Trânsito, de fazer aí uma campanha para educar os motoristas, para ensinar onde é o lugar de cada um? Interessante você falar o cada um, porque isso é recíproco. Nós temos reclamações de motoristas, de moradores, né? Então a gente vê os motoboys, os motofretistas reclamando de motorista de carro e vice-versa. Ou seja, a gente está aqui para tocar em algo bem distante desse momento que se chama educação. Não é uma educação que está escrita em código de trânsito, não é educação que está na lei, é educação de casa. Infelizmente é essa educação que a gente tenta trabalhar e esse instante agora, esse momento dessa entrevista, já é isto. A gente se conscientizar, mostrar os flagrantes que acontecem
E, mais uma vez, uma autoridade de trânsito está dizendo que vamos agir com a educação, vamos agir com parcimônia, vamos agir com a lei. Né? Então, mais uma vez, a Polícia Militar vem dizer isto. O caminho é 190 ou é aquela educação que vem bem de longe. Não é educação imposta por uma multa, não é educação imposta por uma prisão. É educação de casa, sim. Obrigada, Coronel. Tá aí, Nilvan. Eu volto com você nos estúdios aí do Correio Verdade. É isso, Jaceline. Essa violência só acaba quando nós tomarmos as atitudes, né? Eu, você, todos nós. Enquanto a gente estava vendo aí a matéria de Jaceline, a entrevista, uma pessoa lá de Mandacaru dizia: bom demais você tratar esse tema aí. Essa semana tinha um carinha me atropelando porque estava fazendo zigue-zague no meio da rua, o cara, de carro, né? Ou seja, tá um negócio sério. Agora, pedir os motoboys, não façam isso. Não, a gente não pode responder uma violência com outra desse jeito, né? Porque a gente, no final, termina perdendo a razão, né? Eu falo disso aí, ó. A gente termina perdendo a razão. É preciso ter cautela, é preciso ter equilíbrio, porque senão a gente vai fazer do jeito que o Juan fez com o motoboy naquele atropelamento, né? Matou o cara covardemente. Aí o caba pega aí, pro motorista não fugir, o caba segura o motorista, chama a polícia e manda a polícia levar. Tem que fazer isso, não é? É isso que tem que ser feito. E as autoridades tomar providência, porque o negócio tá feio em relação... É um risco hoje ser motoboy. É um risco ser motoboy hoje nessa cidade. Problema sério.